Uau! Que ano! Estamos ao vivo. Minha primeira live, 2021. Eu decidi fazer diferente. E você? O meu coração está borbulhando, porque eu sei que grandes coisas acontecerá nesse ano. Grandes coisas o Senhor fará por nós. Eu sou mais do que vencedora e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E esse não é um privilégio só meu, esse é um privilégio seu também. Hoje eu fui dormir às 2h e acordei às 4h40. Porque quem tem um sonho, quem tem um chamado, precisa escravizar o seu corpo. O seu corpo, ele é o seu escravo, ele não é o seu dono. Se você tem deixado o seu corpo dominar, é por isso que você não tem reinado nessa terra. Teste, não tenha medo de errar. Nesse ano de 2021, jogue fora toda culpa, toda acusação. Tudo que você pensa que as outras pessoas estão pensando sobre você, é porque é os seus pensamentos sobre você. Meu nome é Rosilene Antunes. Eu sou a imagem e a semelhança do Criador. Há 3 anos atrás eu comecei a questionar o que é ser cheio com o Espírito Santo. E a Bíblia diz assim que todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate, abrir-se-vos-á. E eu comecei essa busca do que é ser cheio com o Espírito Santo em 2017. No final de 2018, eu fiz um curso de inteligência emocional. E quando eu cheguei nesse curso, o curso se chama Método CIS, é o Paulo Vieira que faz, muito conhecido, eu acredito que muitos de vocês o conhecem. Eu vendo esse curso, se você tem intenção de fazer, pode me chamar também, me pedir mais instrução. E quando eu cheguei nesse curso, fui para esse curso sem saber o que era, eu percebi que ser cheio com o Espírito Santo é se desenvolver como pessoa no mais alto nível. E eu vi que eu estava no caminho certo, mas na nossa vida tudo é um processo. Nós precisamos começar e prosseguir, não podemos desistir no meio do caminho. Eu tenho aprendido que não existe fracasso, existem pessoas que desistem no meio do caminho. Se você tem uma visão, se você tem um sonho, se você tem um desejo no seu coração, não desista desse sonho, não desista desse desejo. Coloque esse desejo diante do Criador, que Ele vai te capacitar. Ele vai te levar por caminhos, Ele vai te conduzir a realizar os seus sonhos. E em 2019 foi um ano extraordinário, foi um ano onde eu comecei a me imergir no conhecimento de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento humano, de inteligência emocional. E no ano de 2019 eu li mais de 100 livros, eu escrevi durante o ano inteiro. E eu fui me enchendo de conhecimento, eu fui me enchendo com o Espírito Santo. Eu sou muito tímida, muito introvertida. Na verdade, tímida eu era, porque a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. E eu já herdei o reino dos céus, então eu não sou tímida. Mas se você é tímido, se a timidez te impede de fazer algo, se achegue ao Criador. Busque a sua identidade no Criador, porque você é a imagem e a semelhança do Criador. E nele você pode todas as coisas. Você pode romper tudo aquilo que tem te impedido de alcançar os seus objetivos, os seus sonhos. Nós só precisamos ir aperfeiçoando, testando e aperfeiçoando. Então 2019 foi um ano extraordinário, onde eu estava me enchendo com o Espírito Santo, me desenvolvendo como pessoa. E chega 2020.
Que ano 2020? Como foi 2020 para você? Porque 2020 para mim foi o ano da intimidade. O ano onde eu pude falar e ouvir Deus. E quando nós temos intimidade com o Criador, o nosso propósito, ele se revela e nós não podemos mais calar. E aí nós precisamos transbordar. E é por isso que eu estou aqui nesta manhã. 1º de janeiro de 2021. O ano do recomeço. O ano do plantio. O ano do transbordo. Eu não posso mais me calar. Eu preciso abrir a minha boca para falar da vida abundante que o Criador tem para você. Se você não tem experimentado a vida abundante que o Criador tem para você, não se vitimize, não ponha a culpa nele, porque a culpa é só sua. Você precisa acessar a identidade dele em você, que você é a imagem e a semelhança do Criador, e viver a vida abundante que ele tem para você. Tudo que é grande começou pequeno. Você precisa dar o primeiro passo. Se você tem um grande sonho, se você tem grandes expectativas no seu coração, dê o primeiro passo. Passo pequeno, mas não deixe de dar o primeiro passo. Porque o povo de Deus ali, diante do Mar Vermelho, quando eles começaram a clamar a Deus, Deus disse para Moisés: Moisés, por que vocês estão clamando? Diga ao povo que marchem. E durante toda a minha caminhada, tem 25 anos que eu ando com a Igreja de Cristo. Tem 25 anos que eu fui salva por Jesus Cristo. Tem 25 anos que eu leio esse livro e que eu procuro obedecer os princípios milenares que existem nesse livro. E eu tenho experimentado a bondade e a fidelidade de Deus nessa terra. E esse não é um privilégio só meu. Deus, ele não tem filhos prediletos. Ele tem um filho unigênito, que é Jesus. E ele tem todos nós que recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, como seus filhos adotivos. E os filhos adotivos, eles têm os mesmos direitos que o filho natural, que o filho biológico. O ano de 2021 é o ano do transbordo. O Criador tem tocado no meu coração de transbordar tudo aquilo que ele tem colocado no meu coração. Não podemos ser egoístas, não podemos reter para nós esse rio de vida. Precisamos deixar que ele flua, para que outras vidas sejam alcançadas. E o que eu tenho percebido é que as pessoas, elas estão vivendo na inércia. As orações das pessoas é uma oração apática, uma oração que Deus faz tudo e eu não faço nada. Quando na verdade Deus, ele já fez tudo. Agora depende de mim e de você fazer aquilo que precisa ser feito. O impossível Deus faz, mas o possível Deus, ele não vai mover um grão para fazer aquilo que você é capaz de fazer. Por isso você precisa buscar o conhecimento acima do ouro e da prata. E para isso Deus tem levantado nessa geração homens e mulheres comprometidos com a verdade, comprometidos em ensinar a palavra de Deus. E o meu dom espiritual é o dom de ensinar. E a Bíblia diz que quem tem o dom de ensinar deve se aplicar nesse dom. E eu tenho aplicado a minha vida com alegria e com gratidão em aprender. Aprender sobre a vida, aprender sobre o humano, aprender sobre o Criador, para transbordar na sua vida. Para transbordar na vida daqueles que já são vencedores. Porque eu quero falar para vencedores em 2021. Porque se você está vivo e respirando, me ouvindo nesse momento, você é um vencedor. E
Cristo, ele quer que você seja mais do que vencedor. Mas para você ser mais do que vencedor, você precisa buscar o conhecimento acima do ouro e da prata. A Bíblia diz assim: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E em 2018, quando eu cheguei no Método CIS, eu fui impactada com esse versículo, mas ele estava traduzido de forma diferente. Esse versículo, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento, estava traduzido desse jeito. O que eu não tenho é pelo que eu ainda não sei, porque se eu soubesse, eu já teria. Isso entrou como uma flecha no meu coração e eu me propus ainda mais a me debruçar sobre o conhecimento, porque eu quero muito mais. Eu quero viver a vida abundante que Jesus tem para mim nessa vida e com o futuro a vida eterna. Porque Jesus, ele diz assim: se esperais em mim só nessa vida, sois os mais miseráveis de todos os homens. Temos um futuro eterno para nós. Um futuro onde as ruas são de ouro, os rios são de cristais, onde só existe árvore da vida, onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, onde não haverá mais noite, não haverá mais trevas, não haverá mais tristeza, porque Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. Deus será tudo em nós. E a boa notícia para você é que você não precisa esperar a eternidade para começar a viver esse reinado de Cristo na Nova Jerusalém, porque o reino de Deus é chegado entre nós. Lá em Adão, no início da criação, Deus criou homem e mulher, à sua imagem e à sua semelhança. E a vontade do Criador era que homem e mulher tivessem intimidade com Ele e vivessem a vida plena, a vida abundante que Ele criou para nós. Mas Adão e Eva decidiram desobedecer e se afastaram do Criador. E a cada dia mais a humanidade se afasta do Criador. Mas como Deus é Deus e Senhor e Criador de todas as coisas, Senhor da história, e Ele é eterno, para nós um ano talvez custe passar, mas a Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Deus, ele não se limita ao tempo. Por isso nós, como seus filhos, como imagem e semelhança sua, precisamos usar bem o nosso tempo, precisamos saber reinar sobre o tempo. E como que eu reino sobre o tempo? Não vivendo no passado e nem no futuro. Eu preciso viver aqui e agora. Eu estou aqui e agora com você, dando 100% de mim. Eu não estou pensando no que aconteceu ontem e não estou pensando no que vai acontecer depois. Eu estou aqui e agora com você. E lá quando Adão pecou, Deus, o Criador, prometeu que um dia ele restauraria a humanidade para si. Ele enviaria que desse conta de nos trazer de volta para Ele. Essa promessa de Deus feita lá em Adão, lá em Gênesis, se cumpriu em Mateus, em Jesus, quando Jesus nasceu. Então, quando Adão pecou, a morte entrou no mundo, mas quando Jesus nasceu, ele venceu a morte. E quando a morte entrou no mundo, roubou a nossa intimidade com o Criador, mas quando Jesus entrou no mundo, ele trouxe vida e vida em abundância. Hoje, se nós aceitarmos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós temos vida e vida em abundância. E é dessa vida que o Criador tem me chamado para falar para você. Existe uma vida abundante para vivermos ainda aqui nesse mundo. E com o futuro, a vida eterna. Se você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, começar a ler a Bíblia e a obedecer,
Você precisa experimentar dessa vida abundante. E quando eu falo de abundância, eu falo de todas as áreas da nossa vida. Nós temos 11 áreas na nossa vida: saúde, servir, intelectual, financeiro, profissional, emocional, espiritual, parentes, conjugal, filhos e social. Essas são as 11 áreas da nossa vida. Quando eu falo de abundância, quando Jesus disse que ele tem vida e vida em abundância para nós, tá lá em João 10:10. Ele está falando de vida abundante em todas as áreas da nossa vida. Corpo, alma e espírito. Porque nós somos corpo, alma e espírito. E você só não vive essa vida abundante aqui nesse mundo se você não quiser. Porque hoje ela está disponível para todos nós. Nesse ano de 2021, eu tinha proposto no meu coração os 31 dias de janeiro, ler Provérbios com você, estudarmos Provérbios. Porque Provérbios fala de sabedoria. E para eu ter uma vida abundante, eu preciso ter sabedoria, eu preciso buscar o conhecimento, eu preciso temer a Deus. E Deus, quando Ele nos chama, Ele nos pede para irmos muito mais longe. A Bíblia diz assim que há águas que vêm até nos joelhos, há água que vem até nos lombos, mas há águas que sobrepõem a nós. E quando nós chegamos nesse nível de transbordo, não é mais nós que fazemos, mas é o Criador que faz através de nós. E o Criador quer que você viva essa vida abundante. Se imagine em um rio, se imagine em um mar, e você não sabe nadar e nem boiar. Mas imagine que alguém esteja ali com você e ela te segura sobre as águas. Quando alguém nos segura sobre o mar, sobre as águas, nós não afundamos. Quando nós estamos sobre uma boia, a boia é levinha, mas ela consegue sustentar qualquer peso ali sobre o mar. É assim que o Criador quer que você confie nele em 2021. O mundo é o mar. O Criador é aquele que domina o mar. E se você não sabe nadar, você precisa aprender a nadar. Mas você pode confiar no Criador para ele te sustentar sobre as águas. Esse é o nível que o Criador quer que você chegue. O nível de transbordo. O nível de não conseguir mais segurar dentro de você a mensagem da cruz. Jesus, ele disse assim: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo. O que é o Evangelho? O Evangelho é boas notícias. O Evangelho é dizer para o que está cansado, anima-te. É dizer para o que está fraco, ser forte. É dizer para o que está doente, ser curado, porque Jesus já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Evangelho é viver a vida abundante que Cristo tem para nós. E em 2015, 2017, eu estava me sentindo estagnada, não fazendo nada para o reino dos céus. A Bíblia diz que nós não devemos ajuntar tesouro neste mundo, mas devemos ajuntar tesouros onde a traça e a ferrugem não rói. Devemos ajuntar tesouros no céu. O céu é um lugar de recompensa. Aprenda a amar a recompensa. Ame a recompensa, faça por recompensa, porque se você não fizer por recompensa, você não vai ter motivação para continuar no caminho. Não tem recompensa maior do que Jesus fala para nós em Apocalipse: ao que vencer, eu farei com que se assente comigo no meu trono, na minha mesa, assim como eu venci e me assentei com meu Pai. Tem recompensa maior que essa? Você que me ouve, eu sei essa live vai ficar gravada, você vai ouvir depois. Compartilhe com outras pessoas. Vamos acordar cedo todos os dias para buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Para você fazer o que precisa ser feito no ano de 2021.
Pare de falar se Deus quiser. Para de falar que você não dá conta. Porque tudo que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Hoje é você que precisa fazer o que precisa ser feito. Acordar cedo, cuidar das 11 áreas da sua vida. E para isso você precisa se desenvolver como pessoa. Você precisa se encher com o Espírito Santo. Não é Deus que vai te encher com o Espírito Santo. Às vezes nós ouvimos, como eu disse no início, essa oração passiva. Deus faz, Deus me enche com seu Espírito. Deus, Ele não vai te encher. É você que vai se encher. É você que precisa sair da inércia. Levantar, orar, ler a Bíblia, buscar o conhecimento, ler livros. Só orando, você não vai experimentar a vida abundante que o Criador tem para você. Porque é oração, orar e agir. É buscar o conhecimento do Pai e colocar em prática. É buscar poder do alto e colocar em prática. E nós vamos começar lendo Provérbios. Você já leu a Bíblia toda? Ou quantas vezes você se propõe a ler a Bíblia toda no início do ano e o ano passa e você não leu nem o Velho Testamento ou nem o Novo Testamento? Precisamos agir. E o Pai me pediu para eu ler com você durante esse ano de 2021 a Bíblia. Então, se você ainda não leu a Bíblia toda, nesse ano de 2021 você vai ler. Porque eu vou ler com você. Todos os dias de 2021, às 6h17 da manhã, eu estarei ao vivo, lendo esse manual. Esse manual que vai te desenvolver no mais alto nível de inteligência emocional, de desenvolvimento humano, para que você possa experimentar da vida abundante que o Criador tem para você. Porque se você não se levantar e não se posicionar, não adianta orar. A Bíblia diz: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. O que você ainda não tem é porque você ainda não sabe. Porque se você soubesse, você já teria. Então busque o conhecimento na área que você quer deslanchar na sua vida. Busque o seu propósito, busque aquilo que você quer fazer. Precisamos saber para que estamos aqui nesse mundo. Como eu disse, temos as 11 áreas da nossa vida. Em qual área dessa você foi chamado para se desenvolver? Não ame o sono. Provérbios diz que aquele que ama o sono empobrece. A Bíblia manda nós irmos ter com as formigas, trabalharmos. Precisamos nos levantar como generais do reino. Deus, Ele tem chamado os homens e mulheres a se posicionar como soldados, como generais nesses últimos tempos, porque estamos vivendo os últimos tempos. 2021, a virada de uma década. Iniciamos uma nova década hoje. Qual o seu plano para esse ano? Qual o seu plano para daqui 5 anos? Qual o seu plano para daqui 10 anos? Aí você vai me dizer assim: mas quanto ao futuro, cabe a Deus, não cabe a mim planejar o futuro. Não. Realmente, a Bíblia diz assim que não devemos dizer que amanhã vamos fazer alguma coisa. Mas não devemos dizer que vamos fazer na nossa prepotência. Mas podemos ter sim planos escritos, profecias escritas com referência ao nosso futuro. E dizer: se o Senhor permitir, se o Senhor for comigo, eu vou conquistar tudo isso. Porque se nós não tivermos uma visão extraordinária de futuro, nós não temos forças para levantar da cama, para fazer o que precisa ser feito. Se você não acreditar em recompensa, você vai começar e vai parar no meio do caminho. Não nos ensinam recompensa, não nos ensinam a amar a recompensa, nos ensina a viver como vítimas. Deus não quer que você seja vítima desse sistema. A Bíblia diz assim: não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Quando a Bíblia está dizendo aqui para eu não me conformar com este mundo, é não me conformar com este século, porque o mundo, este jaz no maligno. Mas jaz no maligno até onde Deus permite, porque Deus, ele é Senhor e governa sobre todas as coisas. Não precisamos temer o maligno, não precisamos temer o mundo. Como você tem se posicionado diante dessa pandemia? Você tem se isolado totalmente ou você tem sido dono da sua vida? Você tem cuidado da sua vida? Você tem cuidado da sua família? Só você sabe do que você precisa e do que a sua família precisa. Cuide da sua família. Pare de olhar a vida do outro, pare de julgar o outro, pare de falar da vida alheia. Comece a falar de planos, de visão extraordinária de futuro, do que você quer para sua família, para os seus filhos. A Bíblia diz assim: eu quero trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. Você tem pensado e falado somente naquilo que te traz esperança? Ou você tem vivido murmurando, lamentando, falando só da vida alheia? Fale da sua própria vida, dos seus próprios planos e coloque todos eles diante do Criador e Ele vai estabelecer os seus propósitos. Porque tudo aquilo que o Criador colocar no seu coração, tudo aquilo que você conseguir imaginar, que você conseguir visualizar, que você é capaz de realizar. Sozinha não. Sem buscar o conhecimento não. Sem buscar a sabedoria não. Mas se você buscar o conhecimento acima do ouro e da prata, se você buscar a sabedoria, você é capaz de realizar. E outra coisa que eu descobri é que nós não conseguimos sozinhos. Nós precisamos um do outro para caminhar. E por isso eu estou aqui. Não só em 2021, mas vamos por enquanto em 2021 para segurar na sua mão. Para junto com você ler a palavra do Criador, ler esse manual, que é o manual do ser humano. Assim como um carro, os eletrodomésticos, tudo que é criado pelo homem tem um manual. E se você faz de forma diferente, estraga. Assim também é a nossa vida. Se nós não usarmos esse manual, vai estragar. E por isso muitas vidas sem experimentar essa vida abundante. Por quê? Eu vou dar o exemplo de um celular. Um celular, ele tem muitas funções, muitas funções. Se nós lermos o manual de um celular, nós vamos fazer coisas incríveis com o celular. Mas muitas vezes as pessoas têm um celular e elas usam só para mexer nas redes sociais, às vezes nem liga porque não tem crédito, só para responder algumas mensagens, às vezes nem vê as mensagens, porque não tem paciência de aprender. Assim é a nossa vida. Qual o nível que você tem vivido a sua vida? Porque nós somos um iPhone 12 de última geração. Se você conectar toda a potencialidade desse iPhone, você pode fazer muitas coisas. Mas se você não conectar ele, não baixar todos os programas que é preciso baixar, ele só vai ser a lanterna mais cara que tem. Eu ouvi isso um dia e eu achei fantástico. Precisamos baixar tudo aquilo que nós precisamos baixar para viver a vida abundante que o Criador tem para nós nessa terra. E para fazermos esse download, tá aqui. Todo arquivo que nós precisamos para encher a nossa mente, todo conhecimento que nós precisamos para viver a vida abundante que o Criador tem para nós, está escrito aqui nesse livro. E nesse ano de 2021, 6h17 da manhã, nós vamos ler esse livro. Nós vamos meditar nesse livro. Nós vamos orar ao Criador. Nós vamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Nós vamos ajuntar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não rói. E as outras coisas vão nos ser acrescentadas. Porque quando nós ajuntamos tesouros no céu, nós aprendemos que nós podemos ter sim bens aqui nesse mundo para desfrutarmos.
Porque tudo que o Criador fez é nosso. Deus, ele nos fez para reinarmos nesse mundo. Você tem reinado? Comece a reinar na sua vida em primeiro lugar. Depois reine na sua casa e depois comece a transbordar. Fomos criados para isso. Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Deus, ele criou o homem para reinar, para governar aqui nesse mundo. A terra foi dada aos filhos dos homens. Precisamos nos levantar, precisamos ativar nossa identidade de filhos do Criador, de filhos de Deus. Em Adão todos morremos, mas em Jesus todos podemos acessar essa vida. E não é esperar essa vida só depois que partirmos, só depois que morremos. Porque também ninguém quer morrer. Vivam com medo da morte. E eu ouvi essa semana um termo e que eu concordei muito, é algo que eu vivo. A frase diz assim: aquele que tem medo da morte é porque não sabe viver. E é verdade. A vida é uma aventura. E a única certeza que nós temos é que vamos morrer. E o que vai morrer é o meu corpo, porque o meu espírito e a minha alma são eternos. E o que nós precisamos é deixar que a nossa alma governe sobre o nosso corpo e que o Espírito de Deus governe sobre o nosso espírito, para que o nosso espírito governe sobre a nossa alma e a nossa alma governe sobre o nosso corpo. Porque a Bíblia diz assim, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestes. A sua luta tá aqui dentro. Por isso você precisa deixar que o reino de Deus te envolva. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Esse corpo precisa de comida e de bebida. Por isso você precisa dominar. Porque se você não dominar, esse corpo quer comer doce, quer beber refrigerante, quer ficar só assistindo televisão o dia inteiro, mexendo no celular o dia inteiro sem produzir. Você precisa usar esse corpo se você quiser viver a vida abundante que o Criador tem para você. Como que você escraviza esse corpo? Se desenvolvendo como pessoa. Buscando o reino de Deus em primeiro lugar. O reino de Deus é paz, alegria e justiça. Se você alimenta demasiadamente esse corpo, você não tem paz, você não tem alegria e você não tem justiça. Você precisa estar reinando nas 11 áreas da sua vida para que você diga que eu tenho uma vida abundante. É essa vida que o Criador tem para você. E é nessa vida que eu vou falar durante todo esse ano de 2021. Porque eu vivo essa vida, ainda em desenvolvimento, porque eu sou humana. Somos humanos e erramos. A Bíblia diz assim, que se dissermos que não erramos, somos mentirosos. Mas quando erramos, nos arrependemos e não cometemos o mesmo erro. A vida é um processo de aprendizagem. E quanto mais rápido eu aprendo, mais rápido eu chego na terra prometida. Existe uma terra prometida para vivermos ainda nesse mundo e com o futuro a vida eterna. Mas se você não escravizar esse corpo só quer dormir, esse corpo só quer comer. Mas é você que dita para ele o que ele vai comer, a hora que ele vai dormir. Eu fui dormir 2 horas da manhã, 4h40 eu estava de pé para aprender. Porque eu mando nesse corpo. A hora que eu quero fazer a minha caminhada, a hora que eu quero estudar, a hora que eu quero, é a minha alma que manda. Porque a minha alma é governada pelo meu espírito e o meu espírito é governado pelo Espírito do Criador, que é o maior de todos os espíritos.
Se você tem o seu espírito governado pelo Espírito do Criador, você não tem medo. A Bíblia diz assim que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você tem medo? Você vive temeroso ou temerosa por alguma coisa na sua vida? Se você tem alguma coisa, isso vai te escravizar. Porque quando nós recebemos Jesus e temos essa vida, nós vencemos o medo. Porque o maior medo que o ser humano tem é o medo da morte. E quando nós aceitamos a Jesus, nós já morremos com Ele. E agora a vida que nós vivemos aqui nesse mundo não pode mais ser uma vida escravizada. Precisa ser uma vida de liberdade. Só que para eu viver essa vida de liberdade, eu preciso entender essas 3 esferas da minha vida. Corpo, alma e espírito. Eu preciso me conectar todos os dias ao Espírito do Criador. Como que eu faço isso? Através das minhas orações, através do conhecimento da palavra de Deus. E quando eu me conecto ao Espírito do Criador, o meu espírito se fortalece. E quando o meu espírito se fortalece, eu governo sobre a minha alma, sobre as minhas emoções. É onde eu me desenvolvo como pessoa. E quando eu governo sobre as minhas emoções, sobre a minha alma, sobre os meus sentimentos, sobre os meus pensamentos, o meu corpo se torna o meu escravo. E eu preciso cuidar bem dele, porque ele é templo e morada do Espírito Santo. E quando o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo, não é ele que manda, é o Espírito Santo que manda. Quem tem mandado no seu corpo? O Espírito Santo ou ele mesmo? Porque quando é o seu próprio corpo que manda, você está preso às obras da carne, que é glutonaria, comer demais, comer o que não deve, prostituição, avareza, preguiça. E poderíamos ler Gálatas 5 para vermos quais são as obras da carne. Se as obras da carne têm governado sobre o seu corpo, você precisa se desenvolver como pessoa. Você precisa se encher com o Espírito Santo. E como que eu me encho com o Espírito Santo? Buscando o conhecimento, amando o próximo, tendo domínio próprio, tendo paciência, tendo perseverança, tendo esperança. Eu desenvolvo esses sentimentos dentro de mim. Lembra que eu disse que o reino de Deus, ele não está lá fora, ele está dentro de nós, porque o reino de Deus, ele é paz, alegria e justiça. Se você sente paz durante todo o seu dia, se você deita na cama e dorme, a Bíblia diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Pai. Não se prenda a vitimismo, a murmuração. A murmuração fez com que o povo de Deus não alcançasse a terra prometida. Eles morreram no deserto. Eles viram, seus olhos viram a terra prometida, mas eles não alcançaram, porque eles viviam olhando para trás. Eles viviam reclamando. Eles não tomaram para si a responsabilidade da sua vida e fizeram o que tiveram que fazer, na hora que tiveram que fazer. Se levante e faça o que precisa fazer nesse ano de 2021. Faça aquilo que está no seu coração. Se você não tem forças para fazer aquilo que está no seu coração, é porque você ainda não está cheia da energia do Criador. E como que você se enche com a energia do Criador, se conectando a Ele? E como que você se achega a Ele, se conecta a Ele? Buscando o reino dele em primeiro lugar. E aí, não é acordando 8, 9 horas da manhã. É acordando cedo. É dando o seu melhor. É buscando ele em primeiro lugar. Se você sai para trabalhar 7 horas, levanta 6 horas e se conecte ali ao Criador. Prepara a sua alma, prepara o seu espírito. Para que você governe sobre o seu corpo. Porque se você não governar sobre o seu corpo, você vai sentir preguiça o dia todo. Vai sentir insatisfação. Vai sentir tristeza. A Bíblia diz assim, que o caminho do céu, ele é estreito. Por que que é estreito?
Porque buscar o conhecimento, se conectar ao Criador, fazer o que precisa ser feito, não é fácil. Mas é simples e é possível, porque nascemos para isso. Mas eu preciso voltar lá atrás e entender que um dia a morte entrou no mundo. E que outro dia, depois de 4.000 anos, a vida voltou ao mundo. E hoje eu posso me conectar a essa vida através de Jesus. E como que eu vou me conectar em Jesus? A Bíblia diz assim: como ouvirão se não há quem pregue? Por isso precisa homens e mulheres comprometidos com a palavra de Deus se levantarem a ensinar esse manual do ser humano. Esse livro milenar que quem observa os seus mandamentos reinam nesse mundo. Nós temos uma estatística que 2% da população reina sobre o mundo e 98% vivem escravizados. Eu não concordo mais com essa porcentagem, porque eu acredito que são mais de 2% que têm reinado neste mundo. Porque Deus tem levantado homens e mulheres que têm reinado nessa geração. Porque o reino de Deus, precisamos primeiro estabelecer esse reino de Deus dentro de nós. Esse reino de paz, de justiça e de alegria. Porque em pouco tempo, Deus ele vai estabelecer o reinado dele nesse mundo. Porque precisamos acreditar nesse reinado de Deus. Se não acreditarmos, não faz sentido a nossa existência humana. Se a sua vida não tem sentido, é porque você não acredita nesse reino de Deus, no reino dos céus. E para eu reinar nesse reinado de Deus, eu preciso começar a reinar agora, começar a reinar hoje. Em Mateus, quando Jesus nasceu, João Batista começou a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, quando ele começou a ensinar, ele começou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrepender de quê? De todo o passado, de tudo aquilo que não faz sentido. E arrependimento não é você querer, é você decidir deixar tudo aquilo que não faz sentido para você e começar a fazer aquilo que precisa ser feito para você conquistar aquilo que Deus tem para você, para sua casa, para sua família. Não leia a Bíblia somente para conhecer, leia para obedecer. Esse ano nós vamos ler toda a Bíblia. E aquilo que fizer sentido para você, obedeça. Coloque em prática. E você vai experimentar a vida abundante que o Criador tem para você. Precisamos nos posicionar, gente. Diante da vida, nós sempre temos duas escolhas. E a Bíblia diz assim: é sim, sim e não, não. O que passar disso provém do maligno. Aprenda a dizer sim e aprenda a dizer não. Eu sempre posso decidir me alegrar ou me entristecer. Eu sempre posso decidir murmurar ou louvar. É eu que decido. Eu preciso reinar na minha alma, através do meu espírito. Como é maravilhoso entender isso. E eu quero que você entenda isso de todo o seu coração. Nesse ano de 2021, convide pessoas, compartilhe essa live. Vamos compartilhar o Evangelho, compartilhar o reino de Deus. Quando a Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com esse mundo, é porque o mundo está chegando, entramos hoje numa nova era. A era da internet. Quem não vier para a internet já ficou para trás. Eu lembro que há 25 anos atrás, quando eu me converti, nós saíamos para as ruas evangelizando, entregando folhetos, entrávamos nas casas das pessoas para evangelizar, para ler a Bíblia. E eu confesso que 2015, 2016, isso começou a fazer falta para mim, porque o meu dom, o meu chamado é de ensinar a palavra de Deus, é de evangelizar. E não fazemos mais isso na era da internet. Mas hoje,
todos, se não quase todos, têm um celular na mão e as pessoas estão 24 horas olhando para essa tela. E hoje nós podemos usar a internet para evangelizar. Isso é não se conformar com esse mundo, mas é transformar pela renovação da sua mente. Você não pode ficar simplesmente falando mal da internet, porque ela está aqui. Estamos nesse mundo, precisamos nos vir para esse mundo, não nos moldar a ele, mas transformar a renovação da nossa mente e fazer uso daquilo que o mundo nos proporciona. Jesus, quando ele esteve aqui há 2000 anos atrás, ele não andou de Ferrari, ele não andou de avião, porque não tinha. E ele disse assim: vocês vão fazer obras maiores do que eu. Porque na sua onisciência ele sabia que essas coisas iriam acontecer. Hoje, se Jesus viesse hoje, ele ia andar de avião, na verdade ele ia ter um jatinho, porque ele ia precisar percorrer todo o mundo. Ele ia ter o melhor carro. Talvez ele não teria a melhor casa, porque ele não ficou muito dentro das quatro paredes, mas ele não se prendeu geograficamente. Se Jesus estivesse no tempo hoje, ele moraria, né, em cada um dos países. E quantas vezes nós nos prendemos geograficamente, nascemos, crescemos e morremos no mesmo lugar, porque sou apegada a coisas. É esse corpo aqui que me escraviza, que manda em mim. Quando o Espírito de Deus governa sobre o meu espírito, e o meu espírito governa sobre a minha alma, e a minha alma governa sobre esse corpo, eu não me empreendo geograficamente. Eu não me empreendo a coisas. Eu sou livre. Não faz sentido eu me empreender a coisas. A minha alma, ela precisa ser livre, porque aonde está o meu tesouro, ali está o meu coração. Aonde está o seu tesouro? Está no céu? Porque o meu está no céu. E pelo meu tesouro estar no céu, eu vivo uma vida abundante aqui nesse mundo. Porque eu não coloco meu coração nessas coisas. O meu coração está em Deus, naquele que é dono do ouro e da prata, que é dono de todas as coisas. E isso não é um privilégio só meu. Esse é um privilégio meu e seu, porque somos adotados por Ele, Ele nos adota através de Jesus. Mas para que as pessoas, isso é evangelho, para que as pessoas entendam isso, precisa levantar homens e mulheres corajosos, ousados como um leão. Ontem eu postei no meu Instagram: como que você vai se achegar diante de Deus nesta noite? Com lágrimas, se vitimizando, como uma criança na juba ali do leão, mas uma criança indefesa? Ou você vai se achegar diante do Criador como um leão, como uma leoa, ousada, disposta a fazer tudo aquilo que precisa ser feito, a conquistar tudo aquilo que o Criador já conquistou para você na cruz do Calvário? Porque a Bíblia diz assim, que toda cédula que me era contrária, Ele cravou na cruz do Calvário. Só depende de mim e de você. Para de dizer se Deus quiser, porque Ele quer. Ele quer que você obedeça à Bíblia, Ele quer que você busque o conhecimento, Ele quer que você se levante como uma nação poderosa. Romanos 8 fala assim que o mundo anseia por ver a manifestação dos filhos de Deus. Você tem se manifestado como filho de Deus? As pessoas têm glorificado o nome do Criador através da sua vida? Porque se não, não é a vontade dele, é a sua. É a sua vontade. Que não tem se conectado ao Espírito Santo, que não tem se enchido com o Espírito Santo, que não tem se desenvolvido como pessoa, como humano que você nasceu para ser. Porque o mundo tem tentado tirar essa humanidade de nós, nos fazer parecido com animais. A minha alma se entristece quando eu passo na rua e que eu vejo pessoas tratando animais com mais carinho do que trata o ser humano. Inversão de valores, se conformando com este mundo. Não se conforme com este mundo, mas transforme pela renovação da sua mente. E como você vai transformar a sua mente se você fica o dia inteiro assistindo notícias da televisão? Notícias programadas.
notícias para te induzir a não avançar. Decida em 2021 não assistir mais televisão. Para que você cresça, para que você renove a sua mente, busque outros tipos de notícias, outros tipos de conhecimento, vai ler livros. Livros sobre aquilo que você quer fazer. Qual a área que você gosta de atuar? Vai buscar o conhecimento nessa área em 2021. Se levante como um leão, como uma leoa, para ousar e para conquistar em 2021. 2021 é o ano do recomeço, é o ano do plantio. Então plante tudo aquilo que você quer colher de 2021 até 2030. Plante, porque se você não plantar, você não vai colher. A lei da semeadura, ela é real. Existe um rio fluindo. Você que está aqui comigo, eu te agradeço. E eu peço ao Espírito Santo que atrai o seu coração a Ele. Atrai a sua alma a Ele. E que você deixe a sua alma ser governada por Ele. E que a sua alma governe sobre o seu corpo. Para que você possa conquistar tudo aquilo que o Criador tem para você. E você que vai assistir essa live depois, eu te convido a acordar durante o 2021 todos os dias, 6 e 17 da manhã comigo. Acorde um pouquinho mais cedo. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Busque o conhecimento de Deus acima do ouro e da prata. E você vai ver a sua vida prosperar em todas as áreas da sua vida. E você viverá a vida abundante que o Criador tem para você. Porque o Criador tem uma vida abundante para nós. Só depende de mim e de você acessar essa vida. Como que eu acesso essa vida? Através do conhecimento da palavra de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Eu estou aqui para junto com você, para te ensinar, porque esse é o meu dom, e para aprender, porque quando nós ensinamos, nós aprendemos 2 vezes. E aí nós começamos a transbordar. Precisamos transbordar na vida das outras pessoas, porque as pessoas têm morrido emocionalmente. Porque quando o Espírito de Deus não governa sobre o meu espírito está morto. E quando o meu espírito está morto, a minha alma automaticamente está doente. Por isso, tantas doenças emocionalmente. Precisamos falar dessa vida abundante para as pessoas. Então, vamos ler Provérbios 1 para a gente encerrar essa live. E amanhã estaremos de volta às 6h17. Durante todos os dias de 2021, leremos a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. E o versículo que Deus tocar no seu coração, anote e coloque em prática. Um exemplo que eu vou te dar. Eu comecei a ler a Bíblia com 14 anos. E quando eu comecei a ler esse livro, eu não quis simplesmente ler, eu quis obedecer. E com 17 anos eu tive a minha primeira experiência de colocá-lo em prática. Com 17 anos eu tinha o meu primeiro namorado e eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos. Só que para ir morar lá eu precisava mentir para conseguir a documentação. E o versículo, os mentirosos, o pai da mentira é o diabo, eu já tinha acessado isso em mim, eu já tinha instalado isso na minha mente, que o pai da mentira é o diabo. E eu pensei, eu não posso mentir, porque se eu mentir, eu estou me filiando ao diabo. E eu renunciei a um casamento, a ir morar num outro país, para não mentir. Isso é obedecer a palavra de Deus. Isso é viver, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Renunciar a si mesmo. E Jesus disse que se você não renunciar a si mesmo, você não é digna dele. Mas quando você renuncia a si mesmo, você é digna dele. E ele tem uma vida abundante para você. Hoje eu sou eternamente grata por não ter ido, por ter renunciado naquele momento. Ele me deu muito mais. Ele ainda não me deu 100 vezes mais.
porque Ele ainda tem muito mais para me dar. Porque Jesus, Ele disse assim: todo aquele que deixar pai, mãe, irmão, tudo por amor de mim, receberá 100 vezes mais nessa vida e com o futuro a vida eterna. Acredite nisso, é verdade, esta palavra é verdade. Flui rios de águas aqui de dentro. E hoje eu não falo mais da experiência do outro, porque também quando eu comecei a ler esse livro, eu ficava assim, eu não quero contar a experiência do outro, eu quero contar a minha experiência. E hoje eu já posso dizer para você, 25 anos depois de ler e obedecer esse livro, que eu tenho experimentado a vida abundante que ele promete. Não é difícil, é simples. A abundância, ela é natural. A escassez, ela é resistência. Quando nós resistimos à verdade, quando nós resistimos àquilo que Deus tem para nós, nós vivemos uma vida escassa. Então, seja uma pessoa simples, seja uma pessoa livre, seja uma pessoa sincera, porque é assim que o Criador quer que você seja. Simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Simples como uma criança, porque dos tais é o reino dos céus. Se você não se tornar simples como uma criança, você não vai experimentar da boa e da agradável, perfeita vontade de Deus para você. Seja você, seja quem você nasceu para ser, imagem e semelhança do Criador, é só isso que importa. Nós adquirimos títulos durante a nossa caminhada, durante a nossa vida, mas esses títulos, eles não importam. O que importam é eu acessar essa identidade de imagem e semelhança do Criador. Que estou aqui nessa terra para reinar. E no futuro eu vou continuar reinando na vida eterna. Junto com o meu Pai, junto com o meu Criador. E Ele tem isso para todos nós. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, vamos ler Provérbios 1 para a gente encerrar essa live. Mas foi muito bom esse momento aqui. Espero que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração. Porque nesse ano de 2021, eu quero ser só uma faísca. Que faça com que você renove a sua aliança com o Criador. Que faça com que você se achegue mais ao Criador. Que você viva a vida abundante que Ele tem para você. Então, se você tiver com a sua Bíblia, se você quiser acompanhar comigo, começamos então hoje, 1/1/2021, a maratona da leitura da Bíblia. Ao vivo, todos os dias, 6h17 da manhã, durante 2021, leremos toda a Bíblia. E não somente leremos, mas obedeceremos, colocaremos em prática. Aquele versículo que tocar no seu coração, anote. Eu já te peço, tenha um caderno para que você comece a anotar aquilo que o Criador fala ao seu coração. Comece a anotar os seus desejos, aquilo que você tem vontade para você, para os seus filhos. Anote e coloque diante do Criador. Porque a Bíblia fala assim, que nós devemos colocar em um mural a nossa visão, para que todos passem e vejam. Não precisamos ter medo de contar os nossos sonhos. Conte os seus sonhos, porque quando você conta, você se compromete a fazer para que ele aconteça. Porque é você que vai fazer para que ele aconteça. Ore por ele, mas haja. Porque se você só orar, ele não vai se realizar. Mas se você orar e agir, tudo que tiver no seu coração, Deus vai fazer realizar. Provérbios 1 diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir
sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Não te deixes seduzir por pecadores. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Precisamos temer a Deus. O que é temer a Deus? É respeitar, é dar a Ele a devida honra. E os loucos desprezam esse conhecimento. Filho meu, ouve a instrução de seu pai e não deixes a doutrina de sua mãe, porque diadema de graça serão para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. Se disserem, vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes. Traguemo-los vivos como a sepultura e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de fazenda preciosa, encheremos as nossas casas de despojos. Lançarás a tua sorte entre nós? Teremos todos uma só bolsa? Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Não viva junto e misturado. Seja exclusivo. Se santifique. Santificação é você ser separado. E para nos achegarmos ao Criador, precisamos nos santificar. Não podemos viver juntos e separados, juntos e misturados. Precisamos ter comunhão um com os outros, ter unidade um com os outros, mas não viver juntos e misturados. É isso que está dizendo aqui em Provérbios. O versículo 14 diz assim: lançarás a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Sede separados, sede santos, santificai-vos ao Senhor. Desvia o teu pé das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, debalde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave. E estes amam ciladas contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. Convite e exortação à sabedoria. A suprema sabedoria altissonantemente clama de fora pelas ruas, levanta a sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escarnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Até quando você vai amar a escassez? Até quando você vai amar essa vida miserável? Se existe uma vida abundante para você, a sabedoria, ela clama nas praças. A sabedoria está disponível para nós. Deus, Jesus, é a própria sabedoria de Deus. E Provérbios, ele diz assim, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá liberalmente. Até quando você vai amar a ignorância e não vai se achegar à sabedoria? Eu estou no versículo 23. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão, também eu me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor. Quão profundo é esse texto aqui de Provérbios. A sabedoria ali está clamando nas praças. Deus já enviou a sua sabedoria ao mundo. A sabedoria de Deus nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou para que hoje eu e você tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Mas você rejeita a sabedoria de Deus.
E aí aqui ele está dizendo que por você rejeitar o conhecimento, por você rejeitar a sua sabedoria, a hora que você clamar, ele vai rir de você, ele vai zombar de você, porque ele não vai te ouvir. Isso é muito sério. Porque às vezes nós queremos que Deus faça a nossa vontade. Nós não lemos a Bíblia, ou se lemos, não obedecemos. E aí a hora que o mal nos sobrevém, nós voltamos para ele. Nós pedimos oração. E aí é onde eu digo, não adianta orar. Se você plantou o ruim, você vai colher o ruim. O que adianta é se arrepender e não fazer de novo. Mas ficar orando e não tomando posição e não agindo, você está perdendo o seu tempo. E o tempo é o bem mais precioso que você tem. Aprenda a reinar sobre o seu tempo. Só faça aquilo que tiver importância para você. Seja intencional em tudo aquilo que você for fazer. Só faça se tiver recompensa. Por isso, invista na eternidade. Porque na eternidade, o que prometeu a recompensa é fiel e justo para prometer. Eu vou ler de novo com você esses 3 versículos. O 23. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos simples os matará e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Quão maravilhoso é conhecermos e experimentarmos essa verdade. Para encerrarmos essa live, eu vou ler de novo o 31, do 31 ao 33. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio do simples os matará e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Aquele que buscar a sabedoria, que buscar o conhecimento de Deus, estará descansado do temor do mal. Não precisamos temer o mal, não precisamos temer a morte, não precisamos temer a pandemia, porque é maior o que está em nós do que o que está no mundo. Se levante como um leão ousado em 2021 para fazer o que precisa fazer. Na sua vida, em primeiro lugar. Reine com a sua alma sobre o seu corpo. E deixe o Espírito de Deus reinar sobre o seu espírito, para experimentar a vida abundante que Ele tem para você. Eu vou orar com você nesse momento. Querido Deus, muito obrigado por este momento. Muito obrigado, Deus, por este dia. Muito obrigado pela sua palavra, pelo seu manual. Muito obrigado pela transformação que a sua palavra faz na vida do ser humano, que é a sua criação, que é a sua imagem, a sua semelhança. E quando o Senhor nos criou, o Senhor providenciou esse manual. Desperta, Pai, homens e mulheres comprometidos a ensinar essa verdade
com simplicidade e com verdade. Atrai o coração daqueles que hão de ser salvos a ti. Desperta a tua igreja, desperta a tua noiva, para começar a reinar neste mundo, para no futuro reinar com o Senhor. Porque existe um reinado glorioso nos aguardando. Eu oro, Pai, por todos que irão ouvir essa live. Eu oro pelo lar de todos os que estão aqui comigo ouvindo essa live e os que ainda irão ouvir. Eu oro em nome de Jesus. Então você que vai estar assistindo essa live depois, fica o meu convite. Venha para 2021 lermos toda a Bíblia e experimentarmos a vida abundante que o Criador tem para nós. Amo você e eu quero junto compartilhar com você a vida eterna, compartilhar a vida abundante que o Criador tem para nós.